E aí, cidadão, tudo bem? Aqui é canal Cidadão Mediano, José Cristiano falando com vocês. Bom, no último dia 29 de agosto, se estivesse vivo, Michael Joseph Jackson estaria fazendo 67 anos. Eu, que sou o cara mais da antiga, né, digamos, entre aspas, falando de termos digitais, eu acompanho mais o Facebook que o Instagram, que é mais meu estilo, sabe? É mais protocolar, é uma rede mais protocolar, mais cerimoniosa, mais vestuta. E ali eu vi diversas homenagens de famosos, de pessoas comuns, de fãs clubes, falando sobre os 67 anos do rei do pop. Eu tenho que conversar para você, né, gente, que o Michael Jackson digamos, universalmente falando, o meu artista predileto. É o que mais marcou a minha infância. Pode, para surpresa de alguns. E daí, gente, eu tava pensando, qual é a lembrança mais longínqua, mais distante, que mais me faz voltar no tempo com relação a ele? Bom, gente, eu tenho 47 anos, então as minhas primeiras lembranças do Michael Jackson é lá pelos meados dos anos 80, 88, 89. Eu me lembro muito das capas dos discos do Thriller, principalmente do Bad. Eu sempre vi naquela época a capa dos LPs, dos discos, né? Sendo carregado pelos meus primos mais velhos nas festas de família. Eu tinha ali meus 8, 9 anos, 10, 11 anos, ou então eu via eles indo para as festas, para os bailes, com os amigos deles, né? Quando chegava na casa das minhas tias, carregando a tiracolo os discos do Michael Jackson. E claro, né, gente? Thriller tá na memória, o próprio Bad, mas assim, ó. Falando hoje em dia, eu com 47 anos, o que consolidou, eu acho, o Michael Jackson na minha vida, eu acredito que tenha sido o ano de 1992. Que é um ano assim especial, eu tinha ali 12 para 13 anos, e certas imagens, certos acontecimentos fizeram com que eu cristalizasse a minha maneira de ver e pensar o mundo. Então eu vou lembrar em 1992 alguns fatos importantes. Foi o ano do impeachment, do processo de impeachment do Fernando Collor de Mello, que acabou renunciando, o impeachment acabou não acontecendo, aquele negócio do Fiat Elba e tal, foi a primeira vez que eu comecei a sacar, olhar um pouco a questão da política, aquela coisa dele falando: brasileiros, você que me apoia, sai de verde e amarelo no domingo, daí o pessoal saiu de preto, enfim. Outro fato importante que aconteceu naquele mesmo ano foi o massacre do Carandiru, quando numa rebelião a Polícia Militar de São Paulo acabou executando 111 presos, se eu não me engano. Foi um escândalo mundial, teve repercussão, teve uma grande repercussão, condenações, discussões, enfim, sobre como a respeito do sistema presidiário brasileiro, do crescimento das facções, enfim, um problema que foi muito discutido na época, não foi resolvido, tanto que está aí até hoje, né? Outro fato também que marcou muito naquela época foi o assassinato da atriz Daniela Pérez. Na época ela fazia a novela de Corpo e Alma, ela fazia o par romântico com o assassino dela, Guilherme de Pádua. Ela acabou sendo emboscada por ele e pela esposa dele, na época Paula Tomás. O caso teve ampla repercussão, foi um escândalo, entendeu? Ainda mais que a novela foi escrita, né, pela mãe dela, a escritora, novelista Glória Pérez, enfim, marcou época, né? A minha geração foi muito marcada porque era uma atriz bonita, lindíssima, promissora, talentosa e teve sua vida ceifada de maneira tão bárbara, tão covarde. Para a nova geração, agora deve muito bem conhecer esse caso, pois virou uma série, né? Se não me engano, no streaming, acho que na Globoplay. Então tá aí para quem quiser saber, né? Mas 1992 ficou muito marcado por esse acontecimento. Eu me lembro até da música tema da Daniela Pérez, é I Wish You On The Stars. Me lembro que é um grupo formado por 3 mulheres, elas até foram no Faustão naquele mesmo ano. Enfim, foi um fato marcante. Mas outro fato de suma importância nesse mesmo ano foi as Olimpíadas de Barcelona. Eu me lembro até hoje a cerimônia de abertura, o arqueiro aquele lançando a flecha até a pira olímpica, aquelas chamas, né? Se abrindo, acontecendo. Eu me lembro também que mais
do tema da Olimpíada, que foi com José Carreras e a Sarah Brightman, Amigos para Sempre, aquela entrada das mais de 200 delegações do mundo todo. Foi a primeira Olimpíada assim que eu observei, sabe? Aquela coisa de diversos esportes, aquela coisa colorida, diversas nações, entendeu? Aquela busca do espírito olímpico de se superar, da competição entre as nações, enfim. Eu tinha uma lembrança vaga de Seul 88, mas em 1992, as Olimpíadas de Barcelona me marcou muito nesse sentido, entendeu? Foi ali que eu comecei a tomar a questão dessa coisa do multiculturalismo, da bom, enfim, errei, pessoal. Essa coisa universal, da universalidade, desculpe, voltando. E daí, gente, Olimpíadas 92 de Barcelona, que também me marcou, porque foi o primeiro ouro olímpico do vôlei brasileiro, naquele time treinado por José Roberto Guimarães, que tinha o Xande, o Paulão, o Carlão, o Marcelo Negrão, o Maurício, e mais um que eu me esqueci. Me lembro daquele grito de torcida, como é que era? Ai, 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 cima e baixo pro Chivai, que marcou época e mostrou que o Brasil poderia não ser apenas o país do futebol, mas também do vôlei e de outras modalidades esportivas, né? Mas um outro fato que foi crucial para a minha formação também foi a Rio 92, que foi o encontro, a Convenção das Nações Unidas para a discussão do meio ambiente. Então, pela primeira vez, pessoal, eu comecei a ouvir falar fortemente dessa questão de biodiversidade, mudanças climáticas, desmatamento, aquela coisa assim, vamos preservar o nosso bioma, vamos preservar a natureza, os animais. E eu me lembro que aquela conferência foi realizada entre os dias 3 e 14, né, de junho de 1992, então as delegações, as conferências, entendeu? Chefes de estados do mundo todo, entendeu? Então foi a maior reunião mundial discutindo o tema do desenvolvimento econômico e meio ambiente de uma maneira sustentável desde Estocolmo de 1972. Então a Rio 92, que reuniu mais de 179 países, foi um encontro que marcou época, importantíssimo e que serviu como base para futuros acordos comerciais, multilaterais, bilaterais, seja o que for, para os anos seguintes. Enfim. E olhando a televisão, todos aqueles acontecimentos, eu meio que assimilei essa coisa, assim, eu achava que o mundo ia ser uma grande aldeia global, né? Que nós todos, digamos, as fronteiras estão sempre abertas, nós íamos ser bem recebidos, e todos nós, nessa aldeia global, nesse mundo, íamos usar os recursos da natureza de forma consciente, equilibrada, preservando para nós, viventes até o presente momento, e para gerações futuras. E lembrando, pessoal, a minha geração foi quem está na minha idade, foi aquela geração que, no primeiro grau, estudando história e principalmente geografia, começou a ouvir aquele papo de globalização, de integração mundial, de você aos poucos começar a saber o que acontecia lá, influenciava aqui, entendeu? Nós éramos uma geração preparada para, digamos, ser um cidadão do mundo, ser um cidadão universal, consciente, inclusivo e participativo. Foi nessa época também que começou a se falar do Mercosul, Mercado Comum do Sul, então se falava, quem na época está estudando, que nem eu, na sexta, quinta, sétima série, se falava aprender inglês, aprender o espanhol e tal, e aquela coisa. E neste mesmo ano, o Michael Jackson lançou no final do ano a música Heal the World. Foi lançada em 23 de novembro de 1992. Era o sexto single do álbum Dangerous. Quem não se lembra naquela época, Michael Jackson, que era patrocinado pela Pepsi, aqueles copos que você juntava tantas tampinhas e tirava aqueles copos com o rosto do Michael Jackson, com emblemas daquela turnê. Eu me arrependo muito de não ter guardado, entendeu? Mas enfim, quem tem, não vende. Eu sei que eu tenho um amigo meu de infância que tem um copo desse até hoje, 1 ou 2. Eu, muito preguiçoso e indisciplinado naquela época, fã do Michael Jackson,
não me atinei de juntar as tampinhas, ir aos postos de troca e retirar meu copo. Agora azar, né? Mas enfim. Então, Hear the World eu me lembro até hoje. Eu escutava essa música na rádio, principalmente na época na Rádio Cidade e na Rádio Continental, que existe até hoje. E claro, gente, eu não entendi nada de inglês, mas o Michael Jackson, aquela voz singular, angelical, afinada, com aquele agudo inconfundível, me passava uma calma, me passava uma tranquilidade. Então toda vez que eu me sentia triste, alguma coisa assim, eu procurava escutar essa música. Mas eu não sabia mais ou menos literalmente o que ela queria dizer. Eu tinha a imagem do clipe, aquela coisa, vinha as crianças de várias idades, de várias etnias, cores de pele, de diversas bandeiras. No final dessa turnê, né, dava as mãos para ele e via aquele globo terrestre, entendeu? Então tudo isso casava com aquela questão que eu falei da Olimpíada de 92 e da Eco 92. Essa coisa essa coisa das múltiplas nacionalidades, do respeito mútuo, pouco importa a língua, todos nós somos irmãos, todos nós somos cidadãos. Mas pelo visto, né, gente, passado mais de 20 anos, isso se perdeu um pouco, né? Mas eu hoje aqui, vindo do trabalho, eu imprimi, né? Vou mostrar aqui para vocês, imprimi a letra da música. E, gente, casou com o que eu pensava na época, sabe? Eu confesso para vocês que eu vi o clipe depois, vi uma tradução, né? E eu fiquei impressionado, que é mais ou menos o que eu pensava na época, sabe? Ela fala o quê? Que todos nós temos que fazer um mundo melhor, dentro da nossa realidade, dentro do que é possível, não deixar morrer nossos sonhos, não deixar morrer a criança que existe entre nós. Nós temos que preservar as pessoas, nós temos que preservar os recursos do planeta, nós temos que, uma vez que não somos mais crianças, preservar aqueles sonhos, aquela pureza. Não é fácil isso, né, gente? Que a gente tinha quando éramos pequenos, e que isso é um trabalho diário, e que isso é dia a dia, e que nós temos que cuidar desse mundo, porque é o único mundo que nós temos, até que se prove o contrário, né? Para as gerações anteriores. Eu tenho que fazer isso por mim, por você e pelas crianças, né? É o que diz aqui na letra, né? Isso, exatamente. Afinal, é o único mundo que nós temos. E, gente, como é que vamos fazer isso hoje em dia, que nós estamos numa época que a gente vê muito por aí, do ninguém está nem aí para você, onde as pessoas não querem ter mais filhos, onde as pessoas muitas vezes querem viver isoladas, vivem em bolhas, vivem enfunadas dentro de casa, onde quando a gente entra na vida adulta, nós vemos que nosso poder de decisão é limitado, que apenas 2% ou até 1% da população do mundo decide o futuro dos outros 99%, que há muito poder concentrado, que os recursos estão cada vez mais escassos, os recursos financeiros, os recursos naturais, que as alterações climáticas estão cada vez mais drásticas. É só você ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ano passado aqui, com aquela super incêndio, aquela catástrofe que houve. Mas enfim, como é que a gente pode melhorar? Eu guardei dessa mensagem do Michael Jackson, que foi um mega astro, como não vai ter mais, que teve muitos problemas na sua vida pessoal, problemas de superexposição, problemas de ganância, de processos, de, entre aspas, um pequeno ostracismo no final da vida, que acabou vitimando precocemente aos 50 anos. Mas o que eu guardei dele? Que a gente pode melhorar o mundo nas pequenas ações. Eu vou contar um caso para vocês rapidamente. Na outra empresa, hoje eu sou almoxarife numa construtora, mas na outra empresa que eu trabalhava, há 1 ano e meio atrás, que é uma distribuidora de remédios, enfim, no horário. O que acontecia, pessoal? No horário de intervalo, né, ia pro refeitório, naturalmente, fazia uma refeição, e tinha um mezanino ali que tinha umas cadeiras, tinha bancos, onde os funcionários faziam seu descanso no seu intervalo. E eu me lembro que tinha uma colega minha, não vou falar o nome dela aqui, ela é inscrita no canal, vou chamar ela de Maria, que é o nome genérico das mulheres, né, Maria, lutadora, e aí, realmente, ela era, e é até hoje, uma mulher lutadora, muito caridosa, muito doada pela família. Então ela sempre estava resolvendo o problema dos filhos,
o ex-marido enchendo o saco, problemas financeiros, do pai, da mãe, da irmã, enfim. E eu notei que ela sempre estava com muitas dores, recebia telefonemas e sempre chorando e aquela coisa. E a gente conversava um pouco, trocava uma ideia. Daí um dia eu cheguei para ela: Maria, por que você não faz uma coisa, sabe? O que, Cristiano? O que, Cristiano? Olha só, os teus problemas vão estar sempre aí. Não adianta, você é uma pessoa que se doa muito para a família, mas você se doa pouco para si. Olha, cada semana tem 7 dias e cada 7 dias tem 24 horas. Tu não pode pegar um dia da semana, tirar só para ti. Tu não tem uma bicicleta? Tenho. Pega essa tua bicicleta e sai para andar. Pega um dia da semana, por exemplo, sábado. Pega o sábado assim, ó, da 1 da tarde, da 1 às 5 da tarde, ó. Vai ser pra ti. Você simplesmente vai sair. Não vai dar bola pra ninguém. Não interessa filho, mãe, tio, papagaio. Você vai tirar pra você. Você simplesmente vai pegar sua bicicleta e vai sair. E é lá que será que faço mesmo? Faz. Escolhe um dia da semana. Tira o tempo pra ti. Resumo, gente. Passou uma semana depois. A gente sentou, porque eu sou cheio de mania. Você estava sempre no mesmo lugar. Ela veio, me olhou. Eu perguntei: e aí, amiga, como é que tá? Ela: Cristiano, muito bom. Olha, assim, ó, eu saí, me senti tão relaxada, sabe? Me senti mais leve, sabe? Eu acho que eu tenho que ter um pouco de tempo pra mim, afinal os problemas vão estar ali, não tem milagre, mas me fez tão bem. Em resumo, ela começou a se cuidar, começou, mudou o penteado do cabelo, comprou roupas novas, começou, recuperou a vaidade de mulher. Eu fiz algum milagre? Não, eu fui instrumento do homem lá de cima. O que eu fiz? Tentei passar uma mensagem dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações. Eu fui apenas o instrumento do homem lá de cima. Isso já estava dentro dela, essa necessidade. Então, o que diz? Eu fiz uma boa ação. Ele simplesmente disse: olha, faz isso, porque eu fiz para mim também isso daí. Eu sempre, quando eu posso, eu gosto muito de sair com minha mulher e com minha filha. Mas às vezes, aqui no bairro mesmo, eu vou na venda, buscar alguma coisa, eu digo: Rose, eu vou ali buscar um negócio e vou dar uma caminhada. Eu dou uma caminhada de meia hora, tomo sol, reflito, fico cá com meus pensamentos, tenho minha mania de falar sozinho também. Me faz bem isso. Foi isso que eu fiz com essa colega, ela já tinha isso dentro dela. Só faltava alguém de fora que dissesse. Não ia ser ninguém da família, porque a família é muito dependente dela. E hoje eu vejo ela no Facebook, ela tá na mesa atuada, agora nascendo neto dela, ela tá se cuidando, ela tá usando o batom dela, mudou o penteado, tá emagrecendo, tá cada vez mais positiva. Agora, com certeza, gente, ela deve estar com os problemas. Algumas resolveu, outros não. A gente nunca vai conseguir resolver tudo, mas nós temos que tirar um tempo para cuidar da gente. E cuidando da gente é uma maneira de curar o mundo, é uma maneira de tornar o mundo melhor. Porque uma pessoa mais satisfeita vai olhar para o planeta, vai olhar para as pessoas de maneira mais positiva, assertiva. Então, eu acho que é assim que o artista se eterniza, quando ele deixa uma lembrança, ele deixa uma mensagem, ele deixa um ensinamento, mesmo depois, com o passar do tempo, mesmo na minha visão, depois com a falência dos grandes sonhos coletivos, daquela coisa da grande aldeia global, no mundo onde cada vez mais as fronteiras estão fechadas, estão fechadas, onde tem muito aquela coisa do hoje acabou o peixe, o meu pirão primeiro. Isso está meio que universal, as fronteiras se fechando, os ânimos se acirrando, a polarização política pegando em tudo que é lugar, pessoas se matando, desejando uma morte da outra, entendeu? Por política, por ganância. Então, é assim que se faz a eternidade, a presença espiritual eterna de um grande artista transformador como foi Michael Joseph Jackson. Foi o que ele deixou em mim, e acredito que todos da minha geração que na infância curtiram Michael Jackson. E hoje nem curtem mais música pop, curtem funk, ou de repente curtem heavy metal. Mas enfim, essa imagem ficou em mim para sempre. E é essa mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje, neste ano, enfim, nesse dia que tanta coisa ruim anda acontecendo. Cure o mundo, dê o seu melhor, faça a sua parte, seja aquela formiguinha naquela fábula, seja aquela formiguinha que inocentemente tenta apagar o incêndio da floresta.
ela está fazendo sua parte. Com certeza ela vai se sentir muito melhor. Então essa foi a mensagem de hoje, gente. Se gostou do vídeo, que hoje foi um pouco mais longo, se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe. Tenha um bom resto de semana e segue o baile, pessoal.